Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o feudalismo, né? Esse conceito tão caro aí, a história, né? O feudalismo, ele está entre a alta e a baixa Idade Média, né? O feudalismo, quando a chegada dos bárbaros germânicos, nós vimos isso, né, na aula passada, lá pelo século V, né, que eles se estabelecem na Europa Ocidental, nós teremos o início da Idade Média, um processo de feudalização, por assim dizer, né? Mas o feudalismo ele terá início, o feudalismo enquanto conceito, no século IX, demarcado, obviamente, né, por questões acadêmicas / cronológicas, né? Então, o feudalismo, né, como a gente pode ver, um conceito fechado, tudo que é ismo é conceito fechado, lembre-se, é um conceito que aborda política, economia, sociedade, neste caso específico aqui da Europa Ocidental Medieval. Por quê? Nós vamos ter feudalismos em outras épocas, em outras partes, com suas nuances. Então, o feudalismo que nós veremos agora é da Europa Ocidental, mais propriamente nesta aula, né, dos séculos 9 ao 11, que é o auge, né, do feudalismo na Europa. Lembrando que o feudo, ele é uma propriedade, é uma terra recebida como recompensa. Veja, o feudo, ele não era... os senhores feudais tinham a posse útil da terra, né? Você deve lembrar da aula sobre os francos, quando nós falamos de Clovis, que Clovis começa a distribuir terras por conta daquele princípio do comitatus, né, de criar laços, alianças de fidelidade com os guerreiros. Então, tem a ver com isso, né? É um usufruto. Os senhores feudais, eles tinham a posse útil da terra, né? E o que caracterizou aí o feudalismo, né? Dos séculos 9 ao 11 é um período de constantes invasões ao continente europeu, à Europa Ocidental, mais propriamente, né? Deslocamentos populacionais, sobretudo por conta da invasão aqui, ó, dos árabes, dos normandos e dos magiares, que vão levar, né, à progressiva insegurança, muitos saques, a decadência das cidades e, obviamente, né, uma consequente ruralização. Lembrando que nós já vimos que, com a lei do colonato, há um retorno aos campos na Europa Ocidental, portanto, né, você tem lá já um processo inicial de ruralização, a chegada dos germânicos vai dar mais um up nessa ruralização, e agora, né, com as invasões aí de árabes, normandos e magiares, vai dar um incremento final à ruralização da Europa, que pelos séculos 9, 10 e 11, sobretudo na França, que é basicamente o modelo de feudalismo que a gente vai estudar aqui, né? Na Espanha tem algumas outras nuances, na Alemanha. Então, o modelo que nós vamos ver aqui é basicamente a França. Tá? Você tem aí uma ruralização bastante intensa, que faz com que os grandes proprietários de terra, né, os grandes detentores de terra, tenham maior poder, já que os feudos vão se transformar em unidades básicas de produção. Tá? A sociedade feudal, ela é uma sociedade regida pelo tempo divino, tá? A preparação para a morte. O cara vivia em função, né, da salvação, temendo a condenação, né? E também um tempo natural, um tempo das estações da luz do sol. Né? Por ser uma sociedade eminentemente agrícola, havia aí, né, uma grande relação aí do homem com a natureza, com as estações, com, né, a luz do dia e assim por diante. Ok? Então, assim, ó, vamos ver no mapa aqui que torna-se mais evidente. O que está em laranjinha aí no seu mapa, né, notem na legenda, é o processo de invasão muçulmana
a Europa. Veja, os árabes saem lá da Península Arábica, como nós vimos na aula anterior, eles vão percorrer todo o norte da África, anexam o norte da África, passam a coluna de Hércules aqui, que posteriormente receberia o nome do sheik que cruza, né, esse estreito, Gibraltarik, e eles vão dar início à conquista da Península Ibérica, chegando até o coração da França no ano de 732. Lembre-se, nós vimos isso lá quando falamos dos francos, com Carlos Martel barrando o avanço desses caras para dentro da Europa. Tá? Então, o mais importante das invasões árabes, gente, para a constituição do feudalismo, é que os árabes vão controlar todas as rotas, eles vão dominar o mar Mediterrâneo, e observe, né, as rotas de invasão dos muçulmanos aí, né, ao longo de toda a costa sul da Europa Ocidental. Veja, eles dominam a Sicília, a Sardanha, né, a Córcega, chegam ao sul da Itália, né, atacam ao sul da França, atacam a Itália. Né, então, toda essa região aqui em laranja, ela era uma área aí de domínio muçulmano, e os muçulmanos os árabes propriamente dito, vão impedir os cristãos de continuar, né, a exploração aí do Mediterrâneo. Isso faz com que haja, né, um fechamento da Europa ao mar Mediterrâneo, ao menos da Europa Ocidental. Lembrando que o norte da Itália não vai se encaixar neste mesmo conceito, porque essa região aqui de Veneza, ela estava muito ligada ao comércio com o Império Romano do Oriente, ok? Só para frisar isso. Do norte vinham os normandos, né, que popularmente nós chamamos de vikings. Aqui estão, né, as legendas de áreas dominadas pelos vikings, e também, né, as rotas de invasão. Eles se espraiam não só pela Europa Ocidental, mas também pela Europa Oriental, para o leste da Europa, ao longo dos séculos 9, 10, né, e até o 11. E aí também temos os magiares, que são um povo que vem do leste, seriam, né, a raiz dos húngaros, né, que atualmente estão no leste, né, no leste da Europa. Então, do leste, os magiares também forçavam a invasão à Europa Ocidental. Então, notem que a Europa Ocidental, ela está sendo, né, forçada por todos os lados aí, o que leva a galera a fugir para os feudos. Por quê? O que tem no feudo? O que configura um feudo? O muro. Lembre-se, eles vão atrás de proteção. O feudo era uma área protegida. Observe, obviamente é uma idealização de um feudo, mas é muito próximo do que realmente era um feudo. Lembre-se, os feudos não eram enormes propriedades, eram latifúndios, mas não eram exorbitantes. A quantidade de gente dentro de um feudo não era tão grande assim. Vai variar muito de região para região. E observem aqui, entre os séculos 9 e 11, gente, a pobreza ela era enorme na Europa Ocidental. Os castelos que a gente idealiza lá, né, das histórias infantis, né, e de cavalaria e de filmes hollywoodianos, aqueles castelos de pedra enormes, eles só passam a surgir a partir do século XI. Até o século XI, os castelos eram assim, eram caixotões de madeira, né, que serviam basicamente para quando essa área aqui fosse invadida, a galera se mandava lá para cima e se trancava, né, atrás dos muros do castelo. Veja, muro, aqui tem um fosso, mais muro, né? Por quê? Os ataques eram constantes. Então, o que leva muito a galerinha a procurar, né, os feudos é exatamente a proteção que ele oferecia diante das sucessivas invasões dos povos árabes, normandos e magiares, aí pelo século 9, 10 até o 11 na Europa Ocidental. Tá? E como é que fisicamente se estruturava aí um feudo? Primeiro, a economia feudal, ela era basicamente agropastoril, né? Agricultura e pastoreio. Ela era autossuficiente, os feudos, eles
eram unidades básicas de produção, unidades econômicas básicas, portanto, eram autossuficientes, né? Um feudo para o outro, a distância era muito grande, havia, por vezes, mata fechada, né? As estradas, aos poucos, principalmente na região da França, na Alemanha, ali, aquela área, elas foram desaparecendo ao longo do século IX, X, XI, né? Depois do século XI, elas começam a reaparecer, mas no auge do feudalismo, né, você tem aí mata fechada, mata densa de um feudo para o outro, a comunicação também era muito difícil, né, de um para o outro, portanto, os feudos eles tornam-se autossuficientes, né, a subsistência será a tônica, né, dos feudos nesse momento. O comércio era muito reduzido, basicamente era a troca de produtos por produtos, o chamado escambo, né? Quando você trocava, vai lá, uma galinha por um cesto de uva, vai lá, né? Ou de figo, ou de pera, né? Uma fruta por verdura e assim por diante, produto por produto. Lembre-se, palavras totalizantes em história, elas são muito complicadas, dificilmente a gente usa. Então, eventualmente, havia um comércio monetário, mas assim, ó, raramente, só para a gente não cravar que não havia. Então, ó, muito raramente você tinha este comércio monetário aí na Europa, nesse período aí do século IX e X. Lembrando que o modelo que nós estamos vendo aqui, basicamente, é um desenho da França, né, medieval. E a estrutura, a divisão, como é que se dividia fisicamente os feudos aí? Eram 3 partes, tá? Você tinha o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Notem aqui nessa imagem, fica mais... Obviamente, outra vez, é uma imagem idealizada, não quer dizer que, né, os feudos eles se estruturavam exatamente dessa forma. Né? O próprio castelo aqui, lembra, né? É só depois do século XI, assim. Mas, basicamente, de forma mais generalizada, você tinha um manso senhorial, onde você tinha uma fonte de água, o moinho, castelo, as melhores terras, obviamente. O manso servil, onde você tinha as terras arrendadas. O que é uma terra arrendada? É uma terra, né, alugada, né, pelo servo. E como é que ele pagava esse aluguel se, eventualmente, você tinha um comércio monetário? Bem, isso nós vamos ver logo em seguida. O fato é que aqui você tinha as glebas de terra, por isso que chama servo da gleba. Cada servo tinha, em média, uma gleba de terra. O senhor feudal ele precisava de muitos servos, porque eram estes servos que trabalhavam em suas terras. O senhor feudal era dado ao ócio, não era muito, né, do feitio da nobreza pegar no pesado, trabalhar. A nobreza, durante o feudalismo, durante a Idade Média, de forma generalizada, se dedicava à guerra, se dedicava ao militarismo, que nós vamos ver logo em seguida. Então, aqui, o manso servil, você tinha as glebas de terra dos servos, e o manso comunal era, como o próprio nome sugere, uso comum. Né? Você tinha os bosques ali, os pastos que eles levavam lá, né, os bichinhos para pastar, ovelhinhas, cabritinhas, né, um boizinho muito raramente, apanhavam lenha, né, para aquecer a casa, né, que óbvio eram muito humildes e assim por diante. Então era mais ou menos essa divisão aí, né, dos feudos. Né? Este desenho ele é clássico nos livros de história, né, dando as dimensões aí também, né, do manso senhorial, do bosque, do manso servil. Tá? Agora, voltando à questão, como é que o servo pagava essas terras arrendadas? A obrigação, o imposto mais importante da idade do feudalismo, né, da Idade Média aí, né, você vai dar aquela sublinhada bem bonitinha aí, é a corvéia. A corvéia era o principal imposto feudal. O que é a corvéia? Veja,
como não havia circulação de moedas praticamente, tá, os servos, para pagar o aluguel da sua gleba de terra, eles trabalhavam certos dias da semana nas terras do Senhor, no manso senhorial. Tá? Então, 2, 3, 4 dias por semana, obviamente que dependia, né, da época do ano, então épocas de colheita trabalhava-se mais dias, né, e assim por diante. Então, ele trabalhava certos dias na terra do Senhor, era um trabalho obrigatório, compulsório significa obrigatório, né, e os outros dias ele trabalhava nas suas terras, na sua gleba de terra, né, para plantar para si e também para pagar os demais impostos que os senhores feudais exigiam, né, para que os servos habitassem o seu feudo. Tá? Então, por isso que ele precisava de muitos servos, porque, né, precisava colher, precisava plantar, precisava abrir uma estrada, fazer uma ponte, era tudo trabalho dos servos, né? Eram os servos que se dedicavam a fazer todo esse trabalho, né? Os outros impostos todos aqui, ó, talha, banalidades, captação mal-morta, prestação, tostão de Pedro e o casamento, né, o consórcio aqui, né, o formadiere, eram todos pagos in natura, ou seja, em produtos. Basicamente, a dieta alimentar na Europa eram sopas e mingais, não? O cara fazia lá, né, uma sopa de repolho, de couve-flor, de nabo e assim por diante. Né? Então, a talha e a banalidade, dentre os impostos, são os mais destacados, está em negrito aqui exatamente por isso, né? Então, o que é a talha? Vai lá, é um exemplo hipotético, né? O cara, ele colhia 10 cabeças de repolho, então ele tinha que dar uma cabeça de repolho para o seu senhor feudal, né? Para que esse senhor feudal ele lhe fornecesse proteção militar. Tá? Veja, a corvéia é o aluguel da terra, a talha é para ter proteção militar. A banalidade é para que ele pudesse usar as propriedades do feudo, era tudo do senhor feudal. O moinho, o forno, né, um arado, praticamente todas as ferramentas e tudo mais pertenciam ao senhor feudal, e aí ele vai lá, dava mais uma cabeça de repolho, né, para o senhor feudal lhe, entre aspas, alugar, emprestar, ceder esses equipamentos. A captação era um imposto pago por indivíduo. Né? Então, cada cabeça per capita, né, pagava um imposto a combinar com o senhor feudal. A mão morta era um imposto sobre a transmissão da herança da terra. Né? Então, quando um servo morria, o seu filho, normalmente o primogênito, herdava sua gleba de terra, né? Ele tinha que oferecer ao senhor feudal também um pagamento para receber essa terra. Da mesma forma que quando um senhor feudal ganhava um feudo, né, o servo também, né, ele tinha que fazer uma hospitalidade, ou chegava lá, não, o senhor feudal às vezes tinha mais de um feudo, ele ia lá, né, visitar um dos feudos, ele tinha que receber essa hospitalidade. Então, né, era tudo pago em comida, né? A dízima parte do que você plantava, ou seja, 10% do que você colhia, 10% do que você colhia, pertenceriam à igreja. Né? O tostão de Pedro, o dízimo, né? E o consórcio era o pagamento para concretizar o casamento. O senhor feudal tinha que abençoar esse casamento e você tinha que pagar por isso. Veja, você deve estar se perguntando, né? Meu Deus, mas o que é que sobrava para o cara comer? Então, quase nada. A dieta alimentar no período feudal, para os servos, ela era extremamente reduzida. Tanto é que a expectativa de vida entre os servos girava em torno de 30 anos. Eles era uma população subnutrida, não havia possibilidade de você ter obesidade entre os servos, praticamente, porque a alimentação ela era muito deficitária. Eles davam a maior parte do que produziam ao senhor. E por que o senhor feudal precisava de tanta comida?
Nós já falamos isso na primeira aula sobre Idade Média. Na Idade Média, ter terras igual a ter poder. Mais terras, mais comida, mais exércitos. Tá? Então, tem a ver com isso. Tá? Os senhores feudais precisavam, tá, de alimentos, precisavam de mais terras, porque isso dava a eles mais exército. Né? Lembrando que a sociedade feudal, gente, ela é uma sociedade estamental, ou seja, havia pouquíssima mobilidade social. Né? Era bem raro você mudar de classe social. Tá? O poder era vinculado à posse e à extensão das terras de cada senhor, por isso que mais terra, mais poder. Né? E as classes sociais que você tinha na Europa nesse momento eram os nobres e os não nobres. Né? Obviamente eram três classes, o clero, a nobreza e os servos, mas basicamente, note aqui, você tem até essa divisão, estes caras aqui compunham a nobreza, tá? E esses caras são os não nobres. O rei não é uma classe social. Tá? O rei, ele é um nobre com estrelinha. Tá? O rei, ele era o sucerano máximo. O rei, ele tinha muito mais poder militar do que poder político nesse momento. Agora, cuidado, os reis sempre existiram durante a Idade Média. A única coisa é que não havia um Estado, né, burocrático, tal como nós mensuramos a partir do século XIV em diante. Como é que funcionava, então, a administração? Como é que se organizavam as relações sociais aí, nesse período, sobretudo do 9 ao 11 aí? Tá? A relação entre os nobres era uma relação de sucerania e vassalagem. Isso aqui, gente, remonta, e nós vimos na aula passada, aquela relação lá de fidelidade entre os guerreiros germânicos chamado comitatus. O comitatus, ele é aquele juramento de fidelidade que um guerreiro fazia a outro guerreiro normalmente superior a ele. Tá? Neste caso aqui, o sucerano era aquele que cedia um pedaço de terra, o vassalo era aquele que recebia um pedaço de terra, e o sucerano, ele fazia isso para que o vassalo jurasse a ele fidelidade. Lembre-se, os nobres, eles se dedicavam à guerra, eles lutavam, então eles precisavam ter alianças militares, e isso era feito através da terra. O sucerano cedia a terra ao vassalo que recebia essa terra, e este jurava fidelidade ao seu sucerano, como a gente vai ver logo adiante. Agora aqui, só para a gente desenhar um negócio, um esquema aqui de como é que funcionava isso. Veja, o rei sempre existiu durante a Idade Média, tá? O rei é o que nós podemos chamar de sucerano máximo. Tá? O rei, ele doava terras, você pode colocar, doava feudos, aos seus suceranos. É claro que os caras que detinham mais terras eram mais poderosos, então você pode colocar aqui o duque, o conde, o marquês, esses títulos de nobreza que foram criados lá pelo Carlos Magno, lembra? Então esses caras detinham muitas extensões de terra, só que eles também precisavam de alianças, e eles doavam a outros nobres que eram menos poderosos que eles, porque tinham menos terras, e eles se tornavam suceranos destes outros nobres que passavam a ser seus vassalos, que também precisavam arranjar vassalos, porque precisavam de alianças militares. Por isso que diz que a sociedade feudal é uma sociedade de ordens, é uma sociedade baseada aí, em alianças militares. Então o rei vai se aliar aí ao marquês, ao conde, ao duque, que por sua vez vai se aliar aí aos barões, que por sua vez vai se aliar a nobres, sem títulos, nobiliárquicos, que vão se aliar aos guerreiros que não possuíam terras, mas que tinham treinamento militar e que em épocas de guerra estavam ao lado dos seus senhores e assim por diante. Em troca, toda essa galera jurava fidelidade ao rei, lembrando que o rei, ele é muito mais um líder militar do que um chefe político nesse momento, até porque não existe Estado burocrático.
Uma máxima que você deve lembrar sobre o feudalismo, né, essa relação de sucerania e vassalagem no feudalismo, é que o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, né? Então, as relações eram sempre diretas, né? Sucerano, vassalo, sucerano, vassalo, sucerano, vassalo. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, né? O vassalo, ele jurava fidelidade ao seu sucerano, que havia jurado fidelidade ao seu sucerano, né, até chegar lá ao rei, ok? Então era basicamente esse o esquemão, né, que ligava um nobre a outro. Lembre-se, os suceranos, eles eram nobres e os vassalos também eram nobres. Lembre-se, a relação entre os nobres era de sucerania e vassalagem. Por quê? A relação entre os não nobres e os nobres era a relação de servos e senhores. Tá? Então é muito importante que você lembrem que aqui você tem a nobreza e aqui você tem os não nobres. Tá? Então, estes caras aqui, você pode dizer, são os privilegiados e esses caras aqui, tá, são os oprimidos. Era mais ou menos essa lógica. Obviamente que você tinha as nuances aí dentro, você tinha um alto clero e um baixo clero, porque nem todo mundo não era uma classe homogênea em si. Aqui também, alta nobreza, baixa nobreza. Né? O alto clero aqui, gente, era o papa, era o arcebispo, era o bispo, enquanto que o baixo clero era formado por padres, monges, né? Os monges que estavam nos mosteiros, nos monastérios, que a gente já fez referência lá no Renascimento Carolíngio, e a gente vai falar logo em seguida deles também. Tá? A nobreza aqui, a alta nobreza, né? Os caras que tinham títulos nobiliárquicos, é o marquês, é o conde, é o duque, e aqui embaixo a baixa nobreza, aí, né? Os cavaleiros, os caras que não tinham terras, mas que, né, tinham um certo pedigree e tinham treinamento militar. E os servos? Os servos e os vilões eram não nobres, né? Os vilões eram quase servos, porém com menos obrigações. Eles estavam mais próximos, né, aos nobres. Normalmente era o cara lá que, vamos colocar entre aspas, né, ele cuidava, ele, né, administrava o feudo, né, era um feitor, vai lá, né, usando uma palavra um pouco anacrônica, mas só para fazer uma analogia, né? Então, os vilões não eram inimigos do Batman ou da Liga da Justiça, qualquer coisa que o valha. Né? Os vilões eram os caras que moravam nas vilas e que tinham menos obrigações, e por isso até despertavam um certo dorzinho de cotovelo nos servos, que eram os caras que pagavam as obrigações, né? Que tinham que pagar a corveia, a talha, banalidades e todos os impostos que a gente já falou, né? Normalmente, né, a alta nobreza compunha o alto clero, a baixa nobreza, né, o baixo clero. Normalmente era assim. Né? Raramente, e para a gente não confundir, a gente não vai, né, querer entrar nessa discussão se tinha como um servo entrar para a baixa ou para a alta nobreza. Tá? Isso lá no final da Idade Média, né, aqui, ó, né, referência para o estudo da Idade Média, do Mark Bloch, Sociedade Feudal, né, para a gente não ter uma confusão aí de conceitos, né, ou escorregar, não. Né, não nobres e nobres. Né, não havia praticamente mobilidade social. Então, a mobilidade social que havia, alta nobreza, alto clero, baixa nobreza, baixo clero, ponto. Os vestibulares, as questões de vestibular, não vão entrar nas minúcias da sociedade feudal, porque é extremamente discutível isso, e depende também a região da Europa e tudo mais. Agora, uma coisa que não é discutível é que essa sociedade se organizava segundo a vontade da igreja, que era o representante de Deus na Terra, lembrando que há uma enorme, né, mas uma enorme religiosidade durante a Idade Média. Tá? E essas três classes sociais aqui, ó, clero, nobreza e povo, elas representam a estrutura do céu, assim na terra como no céu. Por quê? Pai, Filho e Espírito Santo, né? A relação da Santíssima Trindade,
né? O clero que detinha terras, poder político, poder ideológico, que a gente vai falar logo em seguida, eram os caras que oravam, né? Eram aqueles que se dedicavam à oração, eram eles que, tal como Deus, se responsabilizavam pela salvação dos homens. Tá? E a nobreza? A nobreza, tal como Cristo lutou para defender, ou lutava para defender a humanidade, lutava para defender os que oravam e também os que trabalhavam. Tá? E os servos? Os servos, o Espírito Santo, aqueles que trabalhavam, né, que moldavam a alma do homem, no caso do Espírito Santo, e os servos que trabalhavam a terra. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, assim na terra como no céu. Né? Há um texto muito clássico, né, de um clérigo do século IX que diz que a casa de Deus é trina, mesmo sendo una. Né? Deus fez uns para orar, outros para lutar e outros para trabalhar, porque enquanto uns trabalham, outros lutam, outros oram, enquanto outros oram, uns lutam, outros trabalham e assim por diante. Da mesma forma que, né, Deus colocou na terra a vaquinha para dar leite, a ovelhinha para dar lã, os cães para cuidar do rebanho e assim por diante. Cada um tem a sua função na terra. E havia contestação dessa estrutura? É claro que havia. E qual era a resposta para isso quando não? A violência era porque Deus quis. Lembre-se, a igreja é o grande poder ideológico aí da Idade Média, ok? E aí, só para a gente finalizar esse ponto, lembre-se, em termos de política, né, a Idade Média ela se estruturava, né, de uma forma descentralizada. Está em negrito aqui porque é muito importante. Tá? Lembre-se que o poder era local, isso é um dado importantíssimo. O poder era local e estava nas mãos dos senhores feudais e não dos reis. Que possuíam um poder mais militar do que político. Olha, a gente falou agora há pouco sobre isso. Né? Em épocas de guerra, era o rei quem conduzia os exércitos. Lembre-se, não havia uma burocracia estatal nesse momento. Né? Quem realmente detinha o poder, então, eram os proprietários de terras, suceranos e vassalos. Ué, mas e o rei? O rei, ele também era um nobre, um sucerano, o sucerano máximo. Você pode fazer uma analogia, né, da sociedade feudal também com o jogo de xadrez. Lembra que a gente falou? Né? Quem é o rei, né, lá no xadrez? É a própria peça rei. Né? Como assim? Veja, o rei é a peça mais importante. Se ele cair, acaba o jogo. Mas ele não é a peça mais poderosa. A peça mais poderosa é a rainha. E a rainha representa os senhores feudais aí na Idade Média. A rainha move-se em todas as direções, né? Quantas casas ela quiser. O rei só pode andar uma casinha. Né? Então, você pode fazer essa analogia. Da mesma forma que os cavalos lá no xadrez são os únicos que passam por cima de qualquer peça, ou seja, é a força militar, são os guerreiros, é o exército, né, medieval aí, e as torres são os feudos, né, proteção. E os bispos, a igreja anda entre, né, os homens. A gente vai falar logo em seguida sobre a igreja. Né? A igreja ela detém o poder ideológico e ela está entre os homens, né, anda na diagonal aí, né, entre as classes sociais. E adivinha quem são os peões? Os peões são os servos, né? Os que morrem primeiro. Ué, mas os servos, eles lutavam em época de guerra? Sim. E era os caras que iam na frente, né? Os servos iam à frente dos exércitos para morrer primeiro, obviamente para cansar o adversário. Lembre-se, os peões, a maioria das peças, e por isso, e menos poder, é a que você sacrifica normalmente por primeiro, tá? Então, assim, ó, entre os senhores feudais, a relação de sucerania e vassalagem, lembre-se, suceranos e vassalos são nobres, tá? Os senhores, eles prestavam aí um juramento de fidelidade, né, ao seu sucerano, o vassalo, né, prestava esse juramento, né, que consistia no que? O juramento de fidelidade, que é Mark Bloch, Sociedade Feudal. Né? O juramento de fidelidade acontecia entre o sucerano,
aquele que cedia a terra e o vassalo que recebia. Descrito por Mark Bloch desta forma: eis dois homens frente a frente, um que quer servir e o outro que aceita ou deseja ser chefe. O primeiro une as mãos e assim juntas coloca-as nas mãos do segundo. Ao mesmo tempo, a personagem que oferece as mãos pronuncia algumas palavras muito breves, pelas quais se reconhece o homem de quem está à sua frente. Depois, chefe e subordinado beijam-se na boca, símbolo de um acordo e de amizade. Eram estes os gestos que serviam para estabelecer um dos vínculos mais fortes que a época feudal conheceu, que era a homenagem, né? A gente pode ver uma estilografia da época, eles selavam, né? Aí a ideia do selinho, né? Eles selavam essa relação, né, de fidelidade, na qual o vassalo, né, jurava ajudar o seu sucerano, e que, óbvio, por vezes, né, podia quebrar esse juramento, né? O sucerano deveria fornecer proteção militar também ao seu vassalo, né? O vassalo deveria servir no exército do seu sucerano. O rei conduzia os exércitos em eventos de combate, como a gente havia visto lá em cima, tá? E também o sucerano deveria proteger seus herdeiros e garantir a primogenitura na hereditariedade do feudo por parte do senhor feudal, ou seja, deveria garantir, né, que o filho mais velho de seu vassalo tivesse a preferência, né, no juramento de fidelidade aí. Ok? Então, por hoje, a gente, né, dá uma pausa aí, o vídeo já ficou grande, para não ficar ainda maior, né, vai ter uma segunda parte quando a gente for falar da ideologia da igreja durante a Idade Média, né, e de algumas outras questões aí relacionadas à sociedade feudal. Então, beijos, até daqui a pouco.